Para começar a comentar algumas cositas, antes da gente entrar no problema da guerra civil em Corcira, eu tinha selecionado esse textinho para vocês, não sei se alguém conhece, né, ele é fruto de um levantamento feito por essa pesquisadora, Esther Solano, né, feito ainda nos períodos eleitorais, né, que tem a ver com uma espécie de levantamento de percepção, né, para tentar mapear quem seria o eleitor da ultradireita brasileira, né. Esse parágrafo que eu destaquei especificamente, ele é o finzinho do texto, é a conclusão do texto. E é uma conclusão bastante inquietante, para dizer o mínimo. Os dois textos bastante light, né, talvez sejam os textos mais pesados da obra de Tucídides, né, sobretudo quando colocados lado a lado, né, então, o episódio da Guerra Civil em Corcira, no livro terceiro, e o chamado diálogo Mélio, né, ou diálogo entre os Mélios e os atenienses, no finzinho do livro quinto. Tudo bem? Eu coloquei, antes da gente falar sobre o diálogo sobre o problema da Guerra Civil em Corcira, eu tinha colocado esse finzinho do estudo, como eu estava dizendo, da Esther Solano, né, tá nesse texto aqui, está linkado lá no programa, vocês podem baixar gratuitamente, né, dá para ler tranquilinho, sem problemas, e é um texto que traz uma conclusão estarrecedora, e que me parece estarrecedora, por um lado, né, pelos elementos que elenca, mas não tão estarrecedora se você já vem seguindo uma linha de raciocínio e já tem mais ou menos em mente aquilo que eu venho tratando. Estarrecedor em que sentido? Se você ler com cuidado esse texto, o que ela está dizendo é: o fascismo é a regra, o projeto, o programa democrático é a exceção. Ser fascista, entre aspas, é fácil, basta não fazer nada, basta dar livre curso aos próprios impulsos, à própria razão medíocre, digamos assim, a tentativa de resolver as coisas da maneira mais rápida e como é que eu vou dizer isso de modo sutil? Uma maneira quase que malandra de resolver as coisas. Então, quer dizer, ser fascista, entre aspas, é fácil, basta continuar no modo inércia, basta não querer pensar muito grande. Ela diz, é um perigo você rotular, seguidor de Bolsonaro é burro, pobre que vota em Bolsonaro é burro, e por aí vai. Burro realmente é uma palavra equivocada por vários sentidos. Agora, ingênuo não é uma palavra equivocada, pelo contrário, é o sujeito que pensa pequeno, é o sujeito que, ou porque não quer, ou porque não consegue, ele não vai além do próprio nariz ao refletir sobre a realidade. Isso tem, evidente, consequências. O próprio texto da Guerra Civil hoje vai tocar nesse ponto no finalzinho. Vamos lá, tem mais gente chegando, né? Então, eu deixo para vocês, como eu falei, está linkado lá no programa, deem uma olhadinha nesse texto, quem tiver interesse, e tentem cruzar essas conclusões com o que a gente vai ver hoje. Outra ideia que aparece, o Tucídides diz textualmente isso lá no texto da Guerra Civil em Corcira, é uma ideia que um colega de vocês, eu não vou me lembrar exatamente quem, levantou na semana passada, e eu falei, na semana passada não, no encontro passado, eu falei, ótimo, ótima pergunta, traz ela para o próximo encontro, o problema da mudança na significação das palavras. Tucídides aponta esse problema também como um fator de desagregação social, como um fator de corrosão social, uma corrosão que começa pelas próprias palavras, você nunca sabe exatamente se começa pelas palavras ou se as palavras acabam provocando algo pior, é uma coisa que se retroalimenta, não dá para falar de modo tão mecânico como se fatos e palavras fossem causa um do outro, é um ciclo que se retroalimenta. Mas se a gente voltar também no texto que eu já mencionei para vocês, o Fascismo Eterno, de Humberto Eco, vocês vão ver que o 14º ponto que ele menciona é justamente a novilíngua, o fascismo como algo que adapta, para não dizer, distorce palavras, cria uma realidade paralela por meio de palavras muitas vezes distorcidas, e isso acaba tendo um preço também, tá? Então fica a sugestão desse outro texto para quem quiser xeretar. Entrando diretamente no ponto que eu queria,
esse relato da Guerra Civil em Corcira, ele pode ser dividido de duas maneiras. Os parágrafos que me interessam propriamente são os parágrafos 82 e 83 desse livro terceiro. São 2 parágrafos apenas. Acontece que eu deixei, né, desde o 69 até o 84, porque desde o 69 você tem meio que uma mini cronologia de como se deu a chamada estasis em Corcira. Do que estamos falando? Né? Antes de entrar no texto propriamente dito, vamos dar o contexto dessa fala, o que está em jogo, né, nesse momento. Corcira, não sei se todo mundo conhece, eu vou mostrar um mapinha aqui. Corcira é essa ilha aqui, em vermelho, todo mundo está vendo? Em grego, Kerkyra, né? Por isso essa transliteração. Corcira está ligada diretamente, né, aos planos atenienses de expedição à Sicília, não por acaso, né, ela é o ponto mais próximo, um dos pontos mais próximos, mais seguros, né, mais simples de serem abordados para se chegar até o sul da Itália e daqui até a Sicília. Lembrando sempre, só um parêntese agora, né, depois vai ficar evidente por que eu estou dizendo isso, né, navegações no mundo antigo, elas são sempre navegações de cabotagem, né? O que é uma navegação de cabotagem? Navegação sempre o mais perto possível da costa, nunca em mar aberto, né? Raramente, só se realmente for ultra necessário, se o navio se perdeu, se não tiver outro jeito, né? Só em momentos muito raros, né, você vai ter uma navegação, por exemplo, cruzando o Mar Jônico aqui. Isso é praticamente impensável. Por quê? Porque a chance de se perder, a chance do desastre é muito grande, né? Mar aberto para navios sem tecnologia, sem bússola, sem outros meios, é praticamente um convite à desgraça. Eu não queria fazer analogia com um evento terrível, né, da nossa contemporaneidade, mas se vocês pensarem nas balsas que saem da África, né, aqui para baixo, saem da África em direção à Europa carregadas de imigrantes, façam a conta de quantas naufragaram, quantas pereceram no Mediterrâneo, justamente porque estão navegando de um modo muito semelhante às balsas, aos navios antigos, ou seja, navegando sem tecnologia, sem equipamentos mínimos de segurança e navegação que permitisse uma travessia tão longa por tanto tempo, né, e as escuras, digamos, tá? Então, a navegação antiga é sempre a navegação de cabotagem. Você vai de um ponto a outro, sempre buscando a distância mais curta entre 2 pontos de terra, né? O que acontece, né, nesse momento, no início da Guerra do Peloponeso? Estamos no ano de 427. Corcira é uma ilha, né, uma ilha protegida, fortificada, é uma ilha que formalmente quer se manter neutra, né, mas é uma ilha que é aliada de Atenas por um lado, porém colônia de Corinto por outro. Né, Corinto, né, uma cidade aliada de Esparta. Olha a sinuca de bico em que Corcira está. Se você for ao início da obra de Tucídides, lá no livro primeiro, você vai ver que Corcira está envolvido, os eventos que acontecem em Corcira fazem parte dos eventos que desencadearam, né, segundo Tucídides, a própria Guerra do Peloponeso. Tá? Mas o ponto central é, Corcira é um ponto estratégico importantíssimo para Atenas, para que os atenienses possam daqui passar para o calcanhar da bota e do calcanhar da bota chegar até a Sicília, para uma futura expedição à Sicília, tá certo? Ou seja, é um ponto de encontro, é um ponto de cruzamento de forças estrategicamente muito importante, tá? Então, dominar Corcira, para os atenienses, é fundamental. Além disso, há um outro problema, né? Corcira assim como eu tinha falado semana passada, né, assim como Lesbos, Quios e Samos, é uma ilha que tem uma frota própria. Ela tem uma marinha própria, uma marinha mercante própria, que é muito grande, né? Corcira, Atenas, Corinto e algumas dessas ilhas aqui, elas sozinhas, né, controlam praticamente toda a marinha grega, seja militar, seja mercante. Ou seja, para Atenas ter Corcira como aliada é uma dupla vantagem. Né? Primeiro, né, pela posição geográfica que a ilha ocupa. Segundo, porque ao ter uma frota desse tamanho como aliado, uma frota tão poderosa como aliado, isso significa automaticamente que os espartanos não vão ter. Tá certo? Isso significa que Corinto, né, e que todas as cidades aliadas de Esparta
na Liga do Peloponeso não terão essa marinha tão poderosa, tudo bem? Então, voltando lá ao texto. O que acontece? Deixa eu respirar um pouco, nossa, tá frio, eu tô nem tudo falando muito rápido, talvez. O que acontece com o Corcira? Eu não vou ler toda a sequência, como eu falei, são 2 parágrafos que me interessam propriamente dito. Né? Você tem um retorno de prisioneiros para Corcira e esses prisioneiros, né, lá, por conta de um imbróglio acontecido no início da guerra, eles, financiados pela oligarquia de Corcira, né, por um grupo de oligarcas, um grupo de homens ricos de Corcira, eles querem desbancar a democracia, ou a facção popular do poder. Esse é o grande conflito que está em jogo. Né? Isso é o que os gregos chamavam de stasis. A palavra stasis vem literalmente do verbo histemi, no grego, que significa tomar posição, ficar de pé numa determinada situação. Né? Se um grupo fica de pé e outro grupo também fica de pé frente a frente, você tem uma espécie de imagem de batalha, tá certo? O que seria a stasis? Seria um momento em que 2 grupos ficam de pé em posições antagônicas, radicalmente distantes, e que começam a se enfrentar de modo que esse enfrentamento acaba escalando e tomando proporções que podem chegar, inclusive, a destruir não só um sistema político, mas a própria sociedade. Né? Pode virar literalmente uma guerra civil. Tá? Na tradução, só um parêntese também, a ideia de stasis aparece ora como rebelião, ora como revolução, tudo bem? As palavras rebelião e revolução têm conotações, a depender de quem está usando, como está usando, elas podem induzir a um raciocínio X ou Y. Eu prefiro, nesse caso aqui, como Tucídides, né, não é um contemporâneo, muito embora ele permita uma série de analogias, eu prefiro que a gente mantenha a ideia de guerra civil, né, ou seja, uma guerra que acontece dentro de uma cidade, porque isso dá a noção de que são facções internas disputando poderio, tá certo? Então, lá no parágrafo 69, a partir do parágrafo 69 do livro 3º, nós temos o relato, a cronologia dos primeiros indícios, das primeiras ocorrências disso que vai virar depois uma guerra civil generalizada, uma conflagração generalizada, tá certo? Estamos no ano de 427, né, o mesmo ano lá da revolta de Mitilene, né, lá do debate que a gente viu na quarta-feira, tudo bem? Então, né, o Tucídides começa a descrever como que os oligarcas de Corcira tentam desbancar a democracia para se colocar no poder. Eu vou pular um pouquinho, né? Ele diz lá, né, que eles querem induzir a rebelar-se contra Atenas, esse é o ponto, né? Agora vejam, os corcireus decidiram pelo voto, ou seja, democraticamente, continuar a ser aliados dos atenienses, de conformidade com o tratado em vigor, mas ao mesmo tempo renovar os propósitos de relações amistosas com os peloponésios. Vejam que situação embaraçosa. Eles querem, entre aspas, acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Né? A gente não precisa ir até o Maquiavel, né? Muito embora a analogia talvez esteja evidente para muitos de vocês, a gente não precisa ir até o Maquiavel para deduzir que não existe neutralidade. Né? Maquiavel diz com todas as letras. Numa situação de polarização, escolha um lado. Né? Por quê? Tentar ficar neutro só é possível se você é muito forte. Agora, se você for muito forte, você já é automaticamente um lado, tá certo? Não existe um muito forte e neutro. Né? Se você é muito forte a ponto de se fazer ouvir, você já é automaticamente um lado. Alguém vai começar a se aliar contigo. Tentar se manter neutro implica necessariamente que você seja mais fraco que os dois lados em questão. Caso contrário, né, você já teria atraído, você já teria se aliado. E é uma posição perigosa, ele vai dizer. Por que perigosa? Porque se você se mantém neutro, aquele que perder, né, não precisa mais de você, não tem mais como te ajudar, não tem mais o que fazer. E aquele que vencer vai te desprezar, porque você não o apoiou antes. Né? Então tentar se manter neutro, quando você tem 2 gigantes entrando em conflito, né, tentar acender uma vela para Deus e uma para o diabo, vai dizer Maquiavel, é mais ou menos uma posição quase suicida. Né? Enfim, o que os corcireus tentam fazer é mais ou menos isso, né? Um pé lá e um pé cá. Isso não vai dar muito certo. Você tem 2 facções, pelo menos, dentro da cidade, se chocando
e disputando para ver para que lado a cidade vai pender, né? Os democratas pendendo para os atenienses, né? Os oligarcas pendendo para os espartanos, para os lacedemônios, tá? Vou pular alguns paragrafinhos, né? Você tem toda a descrição de vários episódios que foram escalando, né? Aparece de novo, né, o problema da Revolução no 76, né, a Guerra Civil sempre, né, finalzinho do parágrafo 81, aqui a gente chega onde eu queria, né, quando você já tem, né, o conflito numa escala quase que total dentro da cidade, né, você já tem dois lados claramente configurados, né, e pessoas se digladiando em nome das próprias posições. A partir daqui eu começo a ler, né, que é o trecho que me interessa. A acusação contra eles, né, contra os oligarcas, era de conspirar para destruir a democracia. É uma acusação pesada. Né, sobretudo em Atenas, né, katalyen ton demon, né, literalmente dissolver a democracia, ou expressões correlatas, é uma acusação que beira a acusação de um crime. Né, e vai se tornar a acusação de um crime depois de 409. Né. É uma acusação que beira a imputação de crime. Você tentar conspirar contra o regime democrático, contra a democracia, botar alguma coisa no lugar da democracia, significa praticamente um crime de lesa pátria. Você conspirar contra a sua própria cidade, ou seja, tem um tom muito pesado, né, para o leitor ateniense, essa expressão dentro do texto de Tucídides. Né. A acusação era de conspirar para destruir a democracia, mas na realidade alguns foram mortos simplesmente por causa de inimizades pessoais, né? A questão política vira pretexto para outras coisas. E outros, por serem credores, foram mortos pelo que lhes haviam pedido dinheiro emprestado. Você já percebe claramente aqui o que está em jogo, né? É um conflito basicamente entre ricos e pobres, e é algo que vai se acentuar em toda a Grécia, né? Os ricos pendendo para um pensamento oligarca, não todos, né, mas a maioria, pendendo para um pensamento oligarca de inspiração espartana, ou seja, um grupo restrito que mantém sob comando, pelo medo, de escravos, de cidadãos medianos e por aí vai, né, e de outro lado, né, grupos populares, facções populares dentro das cidades, que se percebem como as primeiras vítimas desses grupos mais ricos. Tudo bem? Basicamente, né, o cenário que Tucídides descreve no episódio de Corcira é um cenário análogo ao que a gente vai ver em Atenas em 411, né, quase 16 anos depois, né, quando Atenas sofre o golpe oligárquico. Né, os ricos se juntam, né, percebem que eles vão ter que assumir o ônus da guerra e eles tentam afastar a cidade da guerra. É um pensamento que a gente já vinha vendo nascer desde Péricles, né, a ideia de tirar a cidade da guerra a qualquer custo, né, fazer uma paz a qualquer preço com os espartanos, já estava ali, já é um pensamento aristocrático por definição. Tá? Só que Tucídides vai além, o foco dele aqui não é necessariamente, o conflito político ele é mais ou menos evidente, né, oligarcas e democratas, cada um tomando seu lado. O problema é a consequência social que esse conflito assume. Né? A morte se revestiu de todas as formas. Todos os horrores inimagináveis naquelas circunstâncias foram consumados, e outros ainda piores. Pais matavam filhos, suplicantes eram arrastados para fora dos templos e mortos nas proximidades, e outros foram enclausurados no templo de Dioniso e lá morreram. Só um parênteses, um detalhe cultural aqui, os templos, na antiguidade, isso tanto na Grécia como em Roma, eram considerados invioláveis. Né? Se um fugitivo se refugiasse num templo, era mais ou menos como se refugiar numa embaixada hoje em dia. Você não podia ir lá e arrancar o cara de dentro. Né? Isso vigorou enquanto havia algum respeito por leis religiosas, por cultos e tudo mais. Agora, em tempos de caça às bruxas, em tempos de conflitos mais acirrados, ninguém hesitava muito em invadir um templo para arrancar alguém que ali se refugiasse. Tá? O que ele está descrevendo aqui é o seguinte, não se respeitava mais nada, é um cenário muito semelhante ao da peste em Atenas. Né? Não havia mais lei divina e humana que servisse de freio para os impulsos, nesse caso, impulsos assassinos. Né? Se lá, na ocasião da peste, era o prazer que estava em jogo, aqui são impulsos assassinos, parricidas, filicidas e tudo mais. Tá?
Parágrafo 82, né, aqui a gente começa a ver o problema em toda a sua dimensão. Né? Por que é tão importante esse episódio? Por que ele não é apenas uma guerra civil em Corcira, apesar de toda a tragédia que isso envolve, por que né, esse episódio ganha essa dimensão no texto de Tucídides? Tais foram os excessos de crueldade a que a guerra civil levou, e eles pareceram ainda mais brutais porque foram os primeiros a ocorrer, 427. Mais tarde, praticamente todo o mundo helênico ficou convulsionado, pois nas várias cidades, os chefes das respectivas facções democráticas enfrentavam os oligarcas, já que os democratas queriam chamar os atenienses os oligarcas, os lacedemônios. Aqui a gente tem o conflito central que perpassa toda a guerra do Peloponeso, né? Qual é o problema que acaba tragando todas as cidades para o conflito? Né? Em cada cidade há uma facção popular e há uma facção oligárquica. Em cada cidade pode se dividir grosseiramente, segundo aquele esquema que aparece no texto do Velho Oligarca ou nos tratados de Aristóteles. Né? Cada cidade é formada por uma divisão entre ricos e pobres. Né? Ricos pendendo para a oligarquia, filo espartano, e pobres para a democracia filo-ateniense. Quando esses grupos começam a se digladiar dentro das cidades, você tem a situação de polarização radical, você tem a situação de potencialmente danosa destruição, né, por meio de uma guerra civil. Qualquer semelhança com contextos nossos é apenas mera coincidência, não vamos forçar a mão, né? Felizmente nós estamos imunes a esses problemas, isso não acontece nem no nosso mundo, nem no nosso contexto, então a gente deixa só para a imaginação, né? Ricos de um lado, pobres de outro, né? Uma classe média que pensa que é rica, mas, né, enfim, não preciso entrar no mérito. O fascismo vai ficar evidente, né, algumas páginas para baixo. Com efeito, em tempo de paz, não teriam pretexto nem ousadia para pedir intervenção. Mas agora que as duas alianças estavam em guerra, cada facção nas várias cidades desejava uma guerra civil, achava fácil recorrer a aliados, para de um só golpe fazer mal aos adversários e fortalecer sua própria causa. Esse é o principal problema, né? Sem conflito entre Atenas e cidade, entre aspas, né, tentava equacionar por si própria, né, os eventuais conflitos entre ricos e pobres. O problema é que, como você tem dois gigantes se digladiando, cada facção dentro da cidade tenta apelar para um desses gigantes para que ele se lance contra a facção adversária. Ou seja, além do problema interno, você tem a mistura, né, com a política externa, com uma eventual invasão, um eventual apoio, seja de Atenas, seja de Esparta. Ou seja, isso vai acabar minando, literalmente solapando, quase que todas as cidades do mundo grego. Por isso a frase dele anterior, né, praticamente todo o mundo helênico ficou convulsionado por conta desse conflito. Só que aí Tucídides dá um passo, né, ele faz algo que ele já havia feito lá atrás. Não contente em descrever o que acontece, ele tenta descer às archai, né, as raízes, as causas desses eventos. Né, e, invariavelmente, ele volta àquilo que ele já havia apontado lá no 1.22, né, o fator humano subjacente a todos esses contextos. Então, a primeira dessas archai, né, a primeira dessas causas, desses princípios, ele vai apontar a própria natureza humana. Né? É quase que uma aula de psicologia, quase, né? Não fosse o quase, muita coisa se eliminaria. Mas vejam o que ele diz, né? Vejam a precisão do que ele diz. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no coisa, fazer a chamada. Ai, que bonitinho, ele faz sozinho. Eu estou encantado com essas extensões. Pronto. Ele fez uma vez, agora eu volto para cá, depois, mais adiante eu faço mais uma, só para não correr o risco de alguém não ter sido contado. Voltando. E ele continua, né, essa, entre aspas, aula de psicologia. Dessa forma, as revoluções trouxeram para as cidades numerosas e terríveis calamidades, como tem acontecido e continuará a acontecer enquanto reantropeia físis, né, enquanto a natureza humana for a mesma. Né? Alguém mencionou? Ah, tá, tô vendo o chat, beleza. Qualquer coisa me interrompam, né? Enquanto a natureza humana for a mesma. É uma frase muito semelhante ao que a gente já viu em 1.22.
né, qual é o problema maior, talvez, por que Tucídides escreveu a obra, né, do jeito que ele escreveu, pegando o que ele pegou, talvez por conta disso, porque nessa natureza humana ele identificou um problema que é potencialmente deletério. Não é só a obra que é perpassada por várias estáceis, né, não é só a sua narrativa que tem como talvez o principal problema, o problema é justamente da guerra civil. A guerra do Peloponeso é uma guerra civil em larga escala, se a gente quiser colocar assim, né. Do ponto de vista de Tucídides, a guerra do Peloponeso é alguma coisa como um misto de guerra mundial, por um lado, porque envolve as duas maiores potências gregas do seu tempo, né, duas potências gregas, ele né, deixa os persas de lado, o Império Persa seria talvez a grande potência rival dos gregos, então é uma espécie de mini-guerra mundial, se a gente descontar os persas, né, você tem as duas grandes potências gregas se digladiando, mas é também uma guerra civil, né, porque se você entender o mundo grego como um mundo de cultura grega, você tem as duas principais facções desse mundo grego se digladiando numa guerra fratricida, tá certo? Então, quer dizer, para a sua narrativa, o problema da estasis é um problema que perpassa não só os conflitos na esfera micro, né, entre várias cidades, mas também na esfera macro, entre as duas maiores potências. O problema é que esse conflito, essa polarização, essa tendência a se matar, digamos assim, isso radica nisso daqui, na chamada natureza humana. É aí que o problema se faz talvez mais eloquente, né? Todos trazemos o germe dessa potencial desgraça, vamos dizer assim, né? Ele já aponta isso lá no 1.22 e retoma aqui, vai retomar num outro parágrafo daqui a pouquinho. Elas, porém, podem ser mais ou menos violentas e diferentes em suas manifestações, de acordo com as várias circunstâncias presentes em cada caso. É uma paráfrase do que a gente já viu até aqui, tudo bem? Na paz e prosperidade, as cidades e os indivíduos têm melhores sentimentos, porque não são forçados a enfrentar dificuldades extremas. Na guerra, porém, quer dizer, na paz, tudo bem, entre aspas, viver em tempos de paz, entre aspas, é fácil, bem entre aspas. A guerra, porém, ao contrário, que priva os homens da satisfação até de suas necessidades cotidianas, é uma mestra violenta. E as pessoas orgai, são formas de raiva, formas de ódio, muito mais do que paixões, talvez, né? São os impulsos negativos, em consonância com as circunstâncias do momento. Vejam, uma situação de crise, a guerra é uma situação de crise, a peste é uma situação de crise, falta de dinheiro é crise e tudo mais. Uma situação de crise, que são as situações mais frequentes, ou seja, elas são a regra, não são a exceção. Numa situação de crise, qual é o perigo implícito em todos esses casos? É o perigo que a própria natureza humana traz, né? Quando se vê privada das necessidades mais básicas, o que aflora não é o elemento positivo, é o que aflora é o que tem de pior, né? É a luta de todos contra todos, né? Esse parágrafo, eu diria, né, se há algum, esse parágrafo talvez seja o parágrafo escolhido por Hobbes, né? Eu mencionei semana na quarta-feira, eu retomo agora. Esse parágrafo talvez seja o parágrafo escolhido por Hobbes para estar por trás do parágrafo 13 do Leviatã, né? A ideia de que comunidades humanas são potencialmente, né, formas civilizadas ou assentadas de uma potencial luta de todos contra todos, né? Quando a coisa aperta, é todo mundo, salve-se salve-se quem puder, né? Cada um por si, tudo bem? Essa visão extremamente negativa da natureza humana, a gente encontra eco dela, né, nesse texto aqui de Tucídides. E continua, né? Assim, as cidades começam a ser abaladas pelas guerras civis, e as que são atingidas por essas mais tarde, conhecendo os acontecimentos anteriores, chegam a extravagâncias ainda maiores e iniciativas de uma engenhosidade rara e represálias nunca antes imaginadas. E aqui vem o ponto que eu queria retomar, né? A significação normal das palavras em relação aos atos muda segundo os caprichos dos homens. Repare no esquema que ele está montando. Primeiro, né, ele constata o fato, depois ele desce a psicologia humana, depois a expressão dessa psicologia, as palavras, até que, por fim, você tem, de novo, uma volta aos atos. Esse texto apresenta, esse parágrafo especificamente, ele apresenta uma estrutura circular, né, apresenta, né, fatos, desce a psicologia, passa pela expressão dessa psicologia para depois voltar aos fatos. Vejam o que ele diz, né, o que acontece com as
palavras. O que eu vou ler aqui na sequência, eu pediria que vocês atentassem, né, é sempre uma tentativa de transformar aquilo que é não racional, ou irracional, ou negativo, para uma psicologia antiga, em algo positivo. Né? Aquilo que era lido até então em chave negativa, diz Tucídides, ascende ao plano positivo nesse primeiro momento. Tá? O que ele descreve lá? A audácia irracional passa a ser considerada lealdade corajosa em relação à facção. A ideia de partido não é exatamente a nossa, né? Facção, no caso, é o grupo ao qual o sujeito pertence, seja aos democratas, seja aos oligarcas, seja aos ricos, seja aos pobres, né? A hesitação prudente se torna covardia dissimulada, quer dizer, o sujeito que tenta pensar, tenta ter um minuto de clareza, né? Isso daí é um covarde, isso daí não, né? Só sabe falar, só sabe, tudo bem? A moderação passa a ser uma máscara para a fraqueza covarde, e agir inteligentemente equivale à inércia total. Os impulsos precipitados são vistos como uma virtude viril, mas a prudência no deliberar é um pretexto para a omissão. O homem raivoso sempre merece confiança, e seu oposto se torna suspeito. O conspirador bem-sucedido é inteligente, e ainda mais aquele que o descobre, mas quem não aprova esses procedimentos é tido como traidor da facção e um covarde diante dos adversários. Em suma, ser o primeiro nessa corrida para o mal, né, esse termo que aparece no original, o kakon, né, ser o primeiro nessa corrida para o mal e compelir a entrar nela quem não queria, é motivo de elogios. Preciso desenhar? Preciso fazer analogia com o mundo de hoje, ou tá, me parece mais do que evidente? Né, quando você começa a, bem entre aspas, deturpar as palavras, né, ou seja, deturpar bem entre aspas, eu não estou partindo do pressuposto que existe um grau zero, muito pelo contrário, mas usar palavras de cunho positivo em chave negativa ou vice-versa, ou transformar conceitos, transformar noções, hábitos, práticas, que são claramente deletérios em algo positivo, alguma coisa está no ar. Talvez estejamos num contexto de crise severa, talvez estejamos num momento em que essa natureza humana, seja lá o que isso for, né, somos filhos do século XX, não acreditamos numa natureza humana única e tudo mais, né, seja lá o que for essa natureza humana, né, significa que nesse momento essa natureza está se mostrando de uma maneira não tão bonitinha assim quanto poderia, né, fechando o parênteses. Na realidade, os laços de parentesco ficam mais fracos que os de facção, né? Todo mundo aqui, só fazer, não tem como deixar passar o comentário, né? Todo mundo, acho que já brigou, bateu boca, discutiu com algum parente em alguma rede social por conta de posições políticas, né? Todo mundo tem sempre aquele tio, aquela tia querida, aquela pessoa bastante delicada, bastante sensata, né, bastante bem intencionada, né, que faz arminha com a mão, não se acha racista, não se acha fascista, né, que faz uma corrupçãozinha aqui, né, deixa de pagar um impostinho ali, faz uma sacanagemzinha acolá, né, e acha que eu tenho que mudar tudo isso aí, porque afinal de contas, né, a merda que estava antes, né, enfim, todo mundo acho que entendeu onde eu quero chegar, né, os laços de parentesco ficam mais fracos que os de facção, o conflito político acaba virando pretexto para qualquer coisa, né, no qual os homens se dispõem mais decididamente a tudo ousar sem perda de tempo, pois tais associações não se constituem para o bem público, respeitando as leis existentes, mas para violarem a ordem estabelecida ao sabor da ambição, da pleonexia e da filotimia, são os conceitos que vão aparecer daqui a pouco. Deixa eles aparecerem, eu comento, né? Qual que é o ponto central aqui que ele está descrevendo? Numa situação de crise, vale o interesse pessoal, né? Vale a razão de alcance curto, né? Vale o pensamento que visa tão somente a preservar ou salvaguardar aquilo que está mais à mão. Ninguém está muito... Reparem que toda a descrição vem em chave deletéria. Ele só descreve atitudes que levam à destruição, né? Ninguém aqui pensa em projetar nada, em construir nada, muito pelo contrário. Na melhor das hipóteses, é preservar o que já existe. Né? Na pior das hipóteses, é destruir o adversário como se isso fosse garantia, né, de proposição de um projeto ou de preservação de uma determinada situação, tudo bem? É sempre em chave negativa deletéria.
Os compromissos tiram sua validade menos da força de uma lei divina que da ilegalidade perpetrada em comum. Quer dizer, se todos são criminosos, isso ascende ao plano da justiça. Bom, está todo mundo fazendo, quem já não ouviu essa desculpa, esse pretexto? Todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Se todo mundo sonega imposto, se todo mundo rouba, se todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Quer dizer, não existe nenhum, troque lei divina por projeto, né, dá na mesma. Não tem nada construído racionalmente, né? Você tem uma espécie de justificação ad hoc, cotidiana, sumária, interessada muitas vezes, apenas para sancionar aquilo que o grupo, aquilo que a bolha, aquilo que o bando, né, troquem por rebanho talvez, né, aquilo que o rebanho quer fazer de modo sumário. Palavras sensatas ditas por adversários são recebidas, se esses prevalecem, com desconfiança vigilante, ao invés de generosidade. Vingar-se de uma ofensa é mais apreciado que não ter sido ofendido. O prazer de, né, se mostrar o mais forte, de dar a última bofetada, né, a velha história. Os juramentos de reconciliação só têm valor no momento em que são feitos, pois cada lado só se compromete a fazer face a uma emergência, não tem a mínima força. E aquele que em qualquer ocasião, vendo um adversário desprevenido, é o primeiro a se atrever, acha sua vingança mais agradável por causa do compromisso rompido do que se atacasse abertamente, levando em conta não somente a segurança de tal procedimento, mas também a circunstância de, por vencer mediante falsidade, estar fazendo jus a elogios por sua astúcia. Né? Ser falso, ser astucioso, ser esperto, digamos assim, é visto como uma vantagem, né? É lido em chave positivo. O importante é o quê? Fazer valer o meu interesse do modo mais esperto, mais higiênico, mais rápido possível. Ah, mas isso vai provocar uma convulsão social. Dane-se, pouco importa, desde que o meu interesse prevaleça, desde que a minha vontade se concretize, problema do outro, ou seja, o outro não está em questão senão como instrumento da minha vontade, né, senão como instrumento do meu interesse. Ah, mas se o outro vai ser lesado, não se questiona, não existe um pensamento coletivo, não existe um pensamento pela comunidade. Numa situação como essa, né, tanto as palavras quanto os atos, quanto a psicologia, eles se focam, segundo Tucídides, eles se focam eles se tornam, digamos, essa força centrípeta, né, que tudo faz para trazer para o indivíduo a satisfação dos interesses, basicamente esse é o cenário que ele está descrevendo, né. De um modo geral, os homens passam a achar melhor ser chamados de canalhas astuciosos do que de tolos honestos, envergonhando-se no segundo caso e orgulhando-se no primeiro. Preciso desenhar? Né? Será que eu preciso fazer alguma analogia mais explícita, né? O orgulho de ser chamado de canalha, né? Enfim, deixa para lá. A causa de todos esses males era a ânsia de chegar ao poder por cupidez e ambição. São dois conceitos de que Tucídides lança a mão aqui, já apareceram em outros carnavais e vão continuar reaparecendo ao longo da obra. Né? Cupidez traduz o grego pleonexia, literalmente pleonechen, né? O desejo de ter sempre mais, né? Crescer, 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 aumentar, 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 querer, 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 né? Sempre, né, tentar buscar, seja salvaguardando, seja conquistando sempre mais. Ambição é a filotimia, né? Literalmente o desejo desmesurado por cargos, ou por honrarias, ou por prestígio, como você quiser chamar. Né? Quando você combina o querer ter mais com o querer ser mais visualizado, ter mais likes, ter mais visualizações, ter mais whatever, chama como vocês quiserem, hoje em dia, quando você combina essa ambição de posses materiais com o prestígio associado a essas posses, e quando você vê vários grupos disputando esse mesmo território, a desgraça, segundo ele, está feita. Pois dessas nasce o radicalismo dos que se entregaram ao facciosismo partidário. Né? Esse é o problema dos dois grupos. Com efeito, os líderes partidários emergentes nas várias cidades, usando em ambas as facções palavras especiosas, de novo, né, o problema das palavras. Uns falavam em igualdade política para as massas, outros em aristocracia moderada, né? Quer dizer, cada um jogava uma iscazinha de acordo com a facção para a qual falava. Esses líderes, né, procuravam dar a impressão de servir aos interesses da cidade, mas na realidade serviam-se dela. Essa frase define o parágrafo, né? O servir-se da cidade. Comparem com o que a gente viu lá, o juízo sobre Péricles. Né? Péricles era o sujeito que propunha algo para a cidade. De novo, se melhor ou pior, não está em questão. Né?
Pessoas agora se servem da cidade em próprio benefício, né? É o que a gente chamaria de demagogia pura e simples, ou de interesse, ou de, sei lá, deem o nome que vocês acharem melhor, né? A ideia de você transformar a cidade em presa, né? Em objeto de predação, né? Em pilhagem, rumo ao, visando seus próprios interesses, sem nenhuma preocupação além disso, tá? A cidade como alvo centrípeto dessa busca, né? Valendo-se de todos os meios para impor-se uns aos outros, todos ousavam praticar os atos mais terríveis. Voltamos aos atos, né? Voltamos às atitudes, como eu falei, fecha-se um ciclo que é permanente. A guerra civil é um ciclo que não se interrompe, senão depois que está todo mundo destruído, né? Todos ousavam praticar os atos mais terríveis e executavam vinganças ainda piores, não nos limites da justiça e do interesse público, mas pautando a sua conduta em ambos os partidos pelos caprichos do momento. Tenta imaginar uma situação de um juiz meia-boca, amparado por procuradores meia-boca também, caçando indiscriminadamente todo mundo que eles julgam que seja inimigo do país, da sua facção, do seu grupo, ou sei lá de quem, né? Tentem imaginar esse sentimento de justiça ou de justiciamento, né, passando como se fosse uma coisa útil, né, e servindo de instrumento político para grupos que querem mais é que uma oposição seja destruída, né, a facção oposta seja destruída, porque esse grupo possa predar a cidade, ou o país, ou o local, de maneira mais tranquila, ou seja, sem uma voz que se lhe anteponha. Tenta imaginar esse contexto, é difícil para a gente, né? Não vivemos isso, não sabemos do que se trata, então a gente fica meio perdido quando se depara com uma situação dessa, né? Mas já está de novo descrita, né, por esse sujeito iluminado chamado Tucídides. Sempre estavam prontos, seja ditando sentenças injustas de condenação, preciso sublinhar, eu nem grifei, porque, né, brilha do texto, assim, né, pula do texto, seja subindo ao poder pela violência. Nossa, não me diga, né? Será que é uma espécie de gradação necessária, né? Grupos que cedem aos caprichos, que, né, emitem sentenças iníquas e chegam ao poder pela violência. Será que parece alguma coisa? Agir em função de suas rivalidades imediatas. Consequentemente, ninguém tinha o menor apreço pela verdadeira piedade, que volta da esfera metafísica, sei lá. E aqueles capazes de levar a bom termo um plano odioso sob o manto de palavras enganosas, tenta imaginar, plano odioso, né, palavras enganosas, eram considerados os melhores, eram personalidades míticas muitas vezes, né? Vejam, verdadeira piedade, dimensão metafísica, o mito, né, palavras enganosas, planos odiosos e tudo mais. E os cidadãos que não pertenciam a um dos dois partidos eram eliminados por ambos, por não fazerem causa comum com eles, ou simplesmente pelo despeito de vê-los sobreviver. É o problema da neutralidade que eu mencionei lá atrás, né? Tentar ficar neutro quando você tem dois grandes polos se digladiando pode ser bastante perigoso, né? Pode ser um exercício de tensão permanente ou até te transformar em alvo de extermínio. Vai acontecer no próximo texto, né? O problema dos médios, né? Mas já está prenunciado aqui, tudo bem? Para vocês terem uma ideia de que Tucídides pensa como se fosse uma espécie de ciclo permanente, né, que começa pela natureza humana, vai para as palavras, das palavras aos atos, e depois reforça a natureza humana, que vai para as palavras e aos atos sucessivamente, isso se replica na esfera política, na esfera ética, em todas as demais esferas, né, social, da economia, talvez, dos atos humanos. Vejam o que ele diz no parágrafo seguinte, no 83, assim proliferaram na Hélade, na Grécia inteira, todas as formas de perversidade. Aqui a gente precisa parar um minutinho, né? A palavra por trás de perversidade é muito mais forte do que isso e é intraduzível para nós em português numa expressão só, tá? Por trás de perversidade, nós temos a palavra cacotropia, né? Não é uma criação de Tucídides, mas é uma palavra que aparece raramente, aparece em poucos autores só. Cacotropia, né? Cacos, o mal, né? O mal substantivo. Tropia vem do verbo trepo, que significa girar. Literalmente, cacotropia, a espiral do mal, redemoinho do mal, né? Como se o mal fosse alguma coisa que destrói tudo à sua passagem. Tenta imaginar uma espécie de furacão do mal, alguma coisa assim, né? É isso que ele está dizendo, essa ideia de ciclo do mal permanente, né? Um mal que se retroalimenta,
né, desde a psicologia até os atos e todas as esferas da atividade humana, como eu acabei de descrever, né. Todas as formas de perversidade em consequência das guerras civis. E a simplicidade, que é a característica mais condizente com uma natureza nobre, no caso, uma natureza tranquila, né, provocava sorrisos de escárnio e desapareceu, enquanto florescia por toda a parte a hipocrisia combinada com a desconfiança. Quanto mais o sujeito desconfia, mais hipócrita ele é, e assim por diante, né. O sujeito tem muito ciúme, né, de alguém. Se você começar a forçar um pouquinho, vá analisar os próprios atos dele, sem querer entrar na psicanálise, talvez a gente encontre algo surpreendente, né. Já não havia palavras fidedignas, nem juramentos capazes de inspirar respeito bastante para reconciliar os homens. Os mais fortes, considerando precárias as garantias, preocupavam-se mais com evitar que eles fizessem mal do que com esforçar-se por demonstrar aos demais que podiam confiar neles. Geralmente os medíocres triunfavam, né? No original, a faulóteroignomen, literalmente os mais fracos de juízo. É literalmente a definição tucídidiana daqueles que não conseguem pensar como Péricles. Aqueles que pensam, sim, a gnome está em jogo, né, o juízo racional, né, o pensamento constituído, mas é um pensamento faulóteros, né, ele é mais fraco, ele não é tão complexo quanto o de Péricles, ele não é tão denso, ele não é tão profundo quanto a prónoia de Péricles. Quer dizer, o sujeito que está no meio do caminho, ele não é uma negação total, esse já foi trucidado pela guerra civil, esse não tem escapatória, né, mas ele também não é um Péricles, pelo contrário, né, um sujeito que está na linha do meio do caminho. Eu venho falando para vocês, né, o fascismo como algo que surge desse sentimento mediano, dessa preocupação que não consegue pensar adiante, que não consegue ou não quer, muitas vezes, pensar em longo alcance, não consegue formar um plano de longo alcance, um projeto constituído. É disso que ele está falando aqui, né? São essas pessoas que não conseguem ou não querem, de novo, né, pensar de modo complexo, tentar avaliar e aquilatar N variáveis. Pessoas que pensam apenas no próprio interesse, não querem ou não conseguem colocar o outro na jogada, né, não consegue demonstrar empatia, se a gente quiser chamar, né, não consegue se colocar no lugar do outro, e por aí vai. Tá? Geralmente os medíocres triunfavam. Por quê, né? Pois o sentimento de suas limitações intelectuais e o temor da inteligência do adversário, aliados ao receio de ser vencidos em debates com opositores mais hábeis. Vocês conhecem alguém que foge de debate? Alguém que é um covarde consumado, né, que é incapaz de ir num debate, porque sabe que vai levar uma sova, né, assim, em questão de 5 minutos? É a expressão clássica do covarde, a expressão clássica do incompetente, né, a incapacidade de debater, a incapacidade de fazer valer o seu ponto de vista por meio da argumentação, né, ou de ouvir o outro, de simplesmente contemplar o outro. É a marca dessas formas de fascismo, dessas formas dessa natureza humana nefasta que Tucídides está descrevendo. É a fuga ao diálogo, é a fuga ao debate, a troca de ideias, é o crescimento que isso proporciona. Tá? Receio de ser vencidos em debates com opositores mais hábeis no falar. Os levavam direto e ousadamente à ação. O importante é fuzilar a petralhada, né? O importante é meter os pés pelas mãos e, né, enfim, fazer tudo que dá na veneta. Vamos mudar tudo isso aí. Mudar para quê? Pouco importa, né? Isso não está em questão. Vamos mudar, vamos chacoalhar e vamos ver no que dá. Lindo. Seus adversários, em sua presunção de que poderiam prever os acontecimentos e de poderem confiar mais em sua inteligência do que na crueza dos fatos, na maioria das vezes eram apanhados de surpresa e exterminados. Dói ler isso, né? É dolorida essa frase, né? Pressupor que pela inteligência a gente consiga antecipar alguma coisa enquanto, né, a mediocridade está agindo, metendo os pés pelas mãos e atropelando tudo e todos no meio do caminho, né, pode ser equivalente a um atestado de suicídio, né? Talvez estejamos no mesmo plano daquelas pessoas que tentaram parar 5 minutos para pensar e quando viram o barco já tinha corrido, né? Já tinha corrido e trucidado quem estava na frente. É doloroso ler essa frase, mas enfim, fica para reflexão. O parágrafo 44 é um parágrafo, digamos, atípico. Se vocês pegarem uma edição do texto grego, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, devia ter deixado marcado, mas é fácil de achar, né? O parágrafo 84, ele é atípico. Por quê? Em teoria, ele não é um parágrafo de Tucídides.
Não sei se todo mundo consegue ver aqui, vai ficar bem pequenininho, mas aqui onde eu estou apontando, vocês conseguem visualizar que o parágrafo 84, ele vem entre colchetes, né? Ele começa com o primeiro colchete aqui, né? Ele está dentro de um primeiro colchete aqui, e ele termina na outra página com um outro colchete, tudo bem? O que isso significa? Quando um texto, uma palavra, um parágrafo vem entre colchetes, significa ou que ele é duvidoso ou que ele foi acrescentado ao texto. O parágrafo 84, tudo leva a crer, ele é uma espécie de resumo dos dois parágrafos anteriores. Tá? Eu não vou lê-lo em full, né, eu deixo para vocês, mas ele é uma espécie de resumo dos parágrafos anteriores, como se você estivesse amarrando tudo o que ele disse. É claro que esse parágrafo pode ter sido dele? Pode, perfeitamente, nada impede que tenha vindo da pena dele, mas até porque a linguagem empregada, o estilo empregado é todo dele, né? Mas o fato de você ter uma repetição quase que flagrante de ideias, sobretudo isso que eu grafei, que eu grifei em vermelho, né, sobre a natureza humana, levou muitos comentadores a colocar esse parágrafo entre colchete, porque pode ter aí uma simples interpolação, tudo bem? O fato é, nesse parágrafo 94, ele reforça, né, de modo bem mais sintético tudo aquilo que ele disse nos parágrafos anteriores, né? Reparem lá, né? Começou em Corsira, todas essas atrocidades, a insolência que se põe no lugar da moderação, né? Insolência aqui é hybris no original, né? Moderação é sofroscine, né? Um conflito constante, né? Você vai encontrar isso na tragédia, você vai encontrar na filosofia, você vai encontrar também na historiografia, né? O comportamento hibrístico de um lado, né? O sujeito excessivo, o sujeito que comete atos exagerados, metendo os pés pelas mãos, e de outro lado o sujeito moderado, o sujeito saus-friend, né, o sujeito que tenta pensar de modo são, literalmente, né, essa ideia da sofroscínio, você agir com prudência, agir com moderação, tem uma outra palavra para isso, que é o comportamento metrios, né, você agir com medida, né, é o comportamento que se contrapõe ao comportamento hibrístico, né, ao passo que um tenta subir demais, é o Édipo da primeira parte da tragédia, né? Outro se porta com moderação, é a voz do coro, por exemplo, tá? Então aqui você tem, né, o problema sempre em xeque, né, dos insolentes, dos excessivos, controlados acabam, claro, sempre pagando o pato, para variar, né? Tudo girava em torno de vingança e crueldade, é o problema, né, da guerra civil, a cólera incontrolável. Naquela crise, quando a cidade vivia na mais completa anarquia, não é exatamente a anarquia o que está por trás, mas dá essa ideia, né? Quer dizer, quando a guerra civil já tinha se instalado de modo generalizado, o verbo por trás disso daqui é suintarassem, né? Literalmente quando a cidade estava completamente abalada, né? Quando ela já se via como uma espécie de terremoto político permanente, né? A natureza humana, então triunfante sobre as leis e já acostumada a fazer mal, mesmo a despeito das leis, comprazia-se em mostrar que suas paixões são ingovernáveis. É a fala do Diodoto lá atrás, né? As paixões que não tem freio, ou você reencaminha ou você extermina, não tem como, né? São ingovernáveis, mais fortes que a justiça e inimigas de toda a superioridade. Na verdade, se a inveja não constituísse uma força tão nociva, não se teria preferido a vingança às regras consagradas de conduta, nem o proveito ao respeito pela justiça. O que ele está dizendo, moral da história? Né? Esse parágrafo, esse trecho, me parece, reforça, né, ou serve de analogia com aquilo que eu comentei no início com o texto da Esther Solano. Né? Quer dizer, ser fascista é fácil, né? Basta você dar livre curso a essas paixões, a esses ódios, a esses comportamentos que são descritos aqui. O difícil, a exceção, é o projeto democrático. Né? A exceção é a saída da crise. Né? A crise é permanente, o abalo, a suintarajé, né? O abalo, o terremoto político, isso é permanente. Né? Isso é uma situação constante, o desejo de fazer valer os próprios interesses, qualquer um de nós pode ser passível de se ver nessa armadilha, qualquer um de nós, né, numa situação de matar ou morrer, né, não tem como garantir que não agisse de maneira semelhante. Esse é o estado permanente. Né? Se a gente quiser usar a metáfora da psicanálise, de novo, né, sem abusar de uma coisa que eu não conheço, né, o id é aquela porção maior, né, a bomba de vontade é aquela porção maior que está ali sempre fazendo pressão
contra o quê? Contra aquilo que é raro, aquilo que é difícil, que é o superego, né? Aquilo que filtra, aquilo que tenta botar um freio nessa bomba que, na primeira oportunidade, sempre vai explodir. Se a gente voltar ao problema que estávamos comentando em outros encontros, né, o problema da dita mentalidade ou postura fascista é mais ou menos como se, né, o fascismo está para o id, assim como o projeto, seja ele qual for, no caso democrático, está para o superego. Né? Assim como o superego é a porção menor, a porção difícil, a porção que, né, tenta desesperadamente refrear esses impulsos, né, o comportamento, a mentalidade fascista é essa bomba que está sempre prestes a aflorar em situação de crise, deita e rola, né, tem livre curso. Tudo bem?